Hoje estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Douglas Rondon. O Douglas é Head de Produtos e especialista em IAM da Coffee Bean Technology. Douglas, nessa entrevista, nós vamos explorar dois temas principais. Primeiro, a participação da Coffee Bean no IAM Tech Day e o lançamento da nova funcionalidade ZTNA integrada com IAM, que cria uma solução robusta para estratégias de Zero Trust. A entrevista vai ser conduzida por mim, Regina Tupinambá, e por Suzana Tábuas, do Crypto ID. Vamos lá? Douglas está via videoconferência, como vocês estão vendo, e a gente agradece demais a sua presença aqui conosco hoje. Douglas, mais uma vez, muito obrigado por a sua presença aqui. A Coffee Bean, ela é uma empresa americana com sede na Califórnia, mas também tem escritórios em outras cidades dos Estados Unidos, também está presente na Europa e principalmente no Brasil. Então seria bem interessante a gente começar a nossa entrevista, você falando um pouco de como está a Coffee Bean nesse cenário global. Tá bom. Primeiro, o prazer é todo meu. Muito obrigado, Regina, Suzana, por me receber aqui pelo convite. A Coffee Bean, sim, ela tem essa presença global, né? A gente tem essa atuação global, com a sede nos Estados Unidos, na Califórnia, onde a empresa foi fundada em 2008. Nós também, eu fico na Europa, né? Então a gente tem escritórios aqui na Europa, em diferentes países, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, com clientes e parceiros ativos, e também no Brasil, né? No Brasil a gente tem uma presença muito forte, que é a América do Sul toda, né, a partir do Brasil, inclusive com escritórios. A gente tem escritórios em Campinas, onde fica um centro de desenvolvimento da Coffee Bean, um laboratório, né, com um time de desenvolvimento mesmo, de suporte, implantação, para estar próximo dos clientes, né, no Brasil, e também um escritório em São Paulo, onde fica a equipe comercial que atende Brasil e América do Sul. Douglas, a Coffee Bean ela atua em diversas áreas, né, de tecnologia relacionada à identidade e acesso. Você poderia explicar um pouco quais são as soluções da Coffee Bean? Sim. A Coffee Bean, ela é um fabricante, né? Então, um fabricante nessa área de gestão de identidade e acesso. Os nossos produtos todos são em torno disso. E a gente costuma dividir esses produtos em duas frentes principais. Uma é o de Workforce Identity, né? Então, é a parte que a gente fala de gerenciar e controlar a identidade dos usuários, né, do ambiente corporativo de uma empresa, como funcionários, terceiros, sistemas, identidade dos sistemas. E dentro dessa parte a gente tem produtos como o IGA, o AM, MFA, o ZTNA, que a gente vai falar um pouquinho aqui depois, e que são todos modulares, né? Então a gente pode utilizar eles para atender cenários específicos, mas quando utilizados todos juntos a gente tem uma solução que entrega a autenticação e autorização de ponta a ponta. E a outra frente é a parte do Customer Identity, que aí a gente tem soluções para gerenciar a identidade do cliente mesmo, do usuário final, né, quando está acessando um aplicativo móvel, website, um e-commerce, etc. Tá certo. Agora falando um pouquinho mais especificamente sobre as soluções de Zero Trust. As soluções de Customer Identity and Access Management, as conhecidas CIAMs, da Coffee Bean, são conhecidas por garantir segurança e privacidade sem comprometer a experiência do usuário. Como vocês conseguem equilibrar essas duas situações, esses dois aspectos? Atender o cliente sem comprometer a experiência do usuário? Sim. Esse é sempre uma discussão quando a gente fala de CIAM, né, essa parte do CIAM, porque tem uma preocupação grande com a experiência, né, que a gente está falando de cliente, Sim, mas não pode deixar a segurança de fora, né? Eu sempre falo que esse balanço, ele também não é uma receita única, né? Existem alguns passos para tomar, mas varia muito das empresas também. Tem empresas diferentes, têm cenários diferentes, características específicas, o tipo de cliente também que elas estão dando, os dados que elas estão tratando, às vezes são dados mais sensíveis ou menos. Mas, de uma forma geral, é importante a plataforma ser flexível, justamente para atender esses diversos cenários, né? E isso que o Coffee Bean traz, uma flexibilidade em torno da plataforma para poder atender casos diferentes. E também algo que a gente tem utilizado muito em projetos, que é uma solução que a gente chama de autenticação adaptativa. É um nome longo, né? Mas
A ideia por trás é que a gente vai adaptar a autenticação. Então, o usuário, dependendo do contexto dele, né, a gente pode adaptar a forma como ele está se autenticando. Dá um exemplo, né, o usuário acessou de um outro país. A gente pede um segundo fator para ele. O usuário acessou de um dispositivo novo, a gente manda um alerta para ele. Talvez você já até tenha um cenário parecido com alguma solução. E se, por outro lado, quando você acessa, né, você vai num dispositivo novo, no celular, no computador diferente. Mas assim, se ele acessou e tá tudo ok, é o contexto normal na cidade dele, no computador dele, não tem por que a gente causar algum tipo de atrito, deixa o usuário acessar normalmente, de uma forma mais simples. Então, esse é um dos principais pontos, das principais soluções que a gente consegue utilizar para balancear justamente, né, a segurança e a experiência do usuário em diferentes tipos de cenário. Tá certo. Você falou sobre o IGA, que normalmente, né, é uma solução de auditoria e conformidade. Mas eu acho que seria bem interessante para a nossa audiência, né, Suzana, você explicar um pouco mais sobre o IGA e como a sua solução é aderente à estratégia de Zero Trust. Certo. O IGA, ele cuida da gestão e da governança, né, da identidade, principalmente nesse ambiente corporativo, né? Então, das identidades dos diferentes tipos de funcionários, terceiros, né, dentro de uma empresa corporativa e dos acessos que eles podem ter. E é interessante essa pergunta justamente porque quando a gente fala de Zero Trust, e aqui é até importante ressaltar, eu sempre gosto de ressaltar, Zero Trust é uma estratégia, né? É um conceito, né? Um framework. Muitas pessoas acabam tendo a impressão de que o Zero Trust é um produto. Não. E o Zero Trust não é um produto, não é o que você vai comprar, instalar e pronto, tem o Zero Trust na empresa. É uma série de estratégias, de vários produtos funcionando em sincronia. E o IGA acaba... E quando a gente fala de vários produtos funcionando juntos, muitas pessoas pensam principalmente na autenticação. Zero Trust, né, confiança zero, um MFA, mas o IGA tem um papel fundamental em um princípio que é o do privilégio mínimo, que é a ideia, então, da gente garantir que os meus colaboradores aqui, cada um deles tem um mínimo de privilégio, de acesso, né, que eles precisam para cumprir com as tarefas do dia a dia deles. Justamente com essa ideia de não ter funcionários, usuários com vários acessos que eles não precisam. Com isso e é o IGA que faz esse papel de conseguir gerenciar, desde o momento que o usuário entra na empresa, né, garantir que ele tenha só os acessos devidos para o perfil dele, né, para o cargo dele, e também ao longo do ciclo de vida, né, desse colaborador, validar esses acessos, revisar os acessos. Então, o IGA é uma ferramenta que vai garantindo isso de ponta a ponta e que aí consegue diminuir o que a gente chama de superfície de ataque. Porque se eu tenho, que é isso que está ligado ao Zero Trust, né? Se eu garanto que o meu colaborador ele só tem acesso a um conjunto de informações, se por um acaso alguém roubou a identidade dele, essa pessoa também só vai ter acesso a um conjunto mínimo de acesso. Eu tenho uma dúvida. O IGA, ele funciona na sua plataforma por contratação ou é default? O IGA ele é um dos módulos. Então, a plataforma ela tem vários módulos, né? Onde um deles é justamente o IGA. A gente tem um módulo de Single Sign-On, tem um módulo de MFA, e aí o IGA é mais um deles, onde dentro dele, inclusive, tem várias funcionalidades que a gente pode ativar ou não. Essa flexibilidade é importante porque, como eu comentei, existem cenários diferentes. Tem empresas que precisam do pacote todo. Tem empresas que, no momento, é só um pedaço por conta de uma auditoria ou por conta de uma necessidade mais pontual. Então, a gente consegue trabalhar nos diferentes cenários. Perfeito. Você já deve ter vivenciado muitas experiências diferentes aí na Coffee Bean. Quais foram os principais desafios que você viu durante esse período, ou que você vê na implantação de soluções de IGA, e como que a Coffee Bean conseguiu superar? Sim, acho que os projetos de IGA sempre têm alguns desafios mesmo, principalmente com complexidade de configuração, ou então sistemas legados, muito comum a gente ver empresas com sistemas legados. Às vezes tem regras muito específicas, regras de políticas, de negócios, e é isso, uma coisa que acaba sendo bem penosa para as empresas é que isso resulta às vezes, em prazos longos para implantar uma solução.
e que leva a custo elevado. Então, assim, isso é o mais comum que a gente vê. O que a Coffee Bean a gente trabalha a gente oferece uma solução que ela é flexível. Então, eu já falei umas 2 vezes isso, mas a flexibilidade ela é muito importante mesmo para a plataforma, para superar esse tipo de desafio, né? Dentro do IGA da Coffee Bean, a gente tem um módulo que a gente chama de Coffee Bean Workflow. O Coffee Bean Workflow é um módulo baseado na tecnologia no-code, né? Então não precisa desenvolver nada. A gente é sem código, né? Então a gente tem blocos prontos, e aí com aquela ideia de arrastar os blocos, modelar alguma coisa, e isso facilita tanto para a parte de criação de regras de negócio, né, de políticas da empresa, que fica mais intuitivo, as equipes conseguem desenhar isso de uma forma mais simples, mas também para a parte de integrações, talvez até principalmente para a parte de integrações, porque com esse módulo a gente consegue montar essas integrações, conectores, para diferentes tipos de sistemas, os legados, os sistemas novos, e adaptar, né, de forma contínua, né, com as mudanças do ambiente, porque tem esse desafio da implantação do IGA, né, mas a gente vê bastante depois a continuidade. E assim, você não coloca o IGA lá e acabou, né, depois a empresa amanhã já mudou algum cargo, tem um cargo novo que criou, depois de amanhã tem uma solução nova, né, as empresas estão constantemente trazendo novos produtos, novas soluções de todos os tipos, de marketing, de vendas, e isso tudo tem que ser integrado ao IGA, né? Aí daqui a pouco mudaram políticas, mudaram regras, teve uma fusão. Então tudo isso depois o IGA tem que ir sustentando, tem que ir acompanhando. Uma ferramenta flexível, uma solução que seja fácil de trabalhar, acaba apoiando de uma forma mais rápida, mais ágil, para atender esse tipo de situação. Bom, 10 de abril vocês vão estar aqui, né, no Ian Tech Day 2025. É um evento maravilhoso, com foco em Ian, né? Eu diria que é um dos principais eventos sobre Ian da América Latina, né, Suzana? É verdade. E a gente acompanha ele há muitos anos, ele vem num crescente fantástico. A última edição foi maravilhosa, vocês também estavam lá e esse ano vocês vão estar. Então é de 10 a 11 de abril, aqui em São Paulo. E conta pra gente o que vocês vão trazer de novidade. Você falou que estão sempre com inovações, e qual vai ser a grande inovação que vocês vão apresentar esse ano no Ian Tech Day? Sim, o Ian Tech Day a gente vamos participar mais de um ano, né? É um prazer pra gente, é sempre bom encontrar os clientes, parceiros, trocar experiências. E a gente vai trazer algumas novidades, mas a principal mesmo é sobre uma solução nova, que é a nossa solução de ZTNA, que é Zero Trust Network Access. Então, ela já vai estar integrada aos módulos de AM, então é algo bem inovador que a Coffee Bean está trazendo, não só pelo produto em si, mas pelo modelo que a gente vai colocar, que a gente vai trabalhar essa solução. E o que ela traz de benefício, de diferença? A ideia principal do ZTNA é a gente garantir acesso, principalmente o acesso remoto, né, de forma segura. Então, e seguindo os princípios do Zero Trust, né, que a gente veio falando já do Zero Trust. Então, seguindo esses princípios. A gente sabe que hoje, quase todas as empresas têm trabalhadores remotos, né, num modelo remoto ou híbrido. Sempre tem os trabalhadores funcionários trabalhando de forma remota. E que eles têm recursos que precisam ser acessados, né? Recursos que estão espalhados em diversos locais que a empresa tem. E o ZTNA ele vem justamente com esse foco, garantir que os trabalhadores, os funcionários, qualquer outro tipo de usuário remoto tenham acesso seguro, bem rastreado, seguindo os princípios de Zero Trust a esses recursos. Eu tenho 2 dúvidas do que você falou. A primeira é se vocês têm a sua ferramenta é compatível com nuvem. E segundo, se a ZTNA vem substituir a VPN, ou são coisas totalmente diferentes? Sim, não, perfeito. Bom, respondendo a primeira pergunta, a primeira parte primeiro, assim, a solução é compatível com nuvem, com ambiente híbrido, com multinuvem, com todos os tipos de ambientes, né? A solução é SaaS, né? Todos os produtos da Coffee Bean são SaaS, estão hospedados na nuvem da Coffee Bean, no ambiente da Coffee Bean, mas para integrar, a gente integra com todos esses ambientes diferentes, e a gente sabe que as empresas têm recursos em todos eles, né? Como as empresas têm ambientes híbridos hoje em dia,
ou com um recurso on-premise. Então, a arquitetura que a gente montou é justamente desse modelo, onde a gente tem conectores para fazer essa integração. São conectores simples de instalar e configurar para fazer essa integração com os ambientes. E aí, da segunda pergunta, ela é até um ótimo ponto, porque sempre tem essa associação, ZTNA e VPN. E enquanto elas têm uma característica semelhante, porque as duas são para acessos remotos, né? Comecei falando disso, né? Acesso remoto. As duas criam um túnel criptografado para o usuário fazer esse acesso remoto. Mas eu faço até uma comparação que, assim, o VPN acaba que esse túnel é como se fosse um cano bem largo. Então, você vai conectar de uma ponta o usuário e ele vai passar por esse cano e vai ver tudo que tem lá do outro lado nos recursos da empresa. Enquanto o ZTNA, ele é como se fosse um canudo bem fininho. E o usuário, então, ele vai conectar nesse túnel, ele vai passar por esse canudo e ele vai sair na outra ponta só nos recursos que ele tem acesso, baseado no perfil dele. Então, é o que a gente fala de granular, né? É um acesso granular baseado no perfil do usuário, baseado no perfil de cada um dos usuários. Bom, falando nisso que você acabou de falar sobre controle granular de acesso, fala para a gente, essa funcionalidade de ZTNA, ela inclui suporte para segmentação de rede e controle granular do acesso? Isso você já esclareceu que sim, mas e a segmentação de rede? Como é isso? Como é a implementação disso na prática? Sim, então, essa segmentação, na verdade, ela está realmente relacionada com esse acesso granular, porque a gente vai fazer o seguinte, né? A gente vai integrar, como eu falei, de uma ponta tem o usuário, e aí tem um agente, né, um módulo ali que esse usuário está acessando. Na outra ponta tem os conectores da Coffee Bean, que eles vão estar dentro da rede da empresa, né, no ambiente corporativo deles, seja on-premise, seja um ambiente nuvem, seja um híbrido. E aí esses acessos, né, vão ser segmentados justamente com esses conectores que a gente tem nessa parte. E aí cada usuário vai ser levado, né, para os seus sistemas ali que ele tem acesso, de acordo com o perfil dele, né, de acordo com o perfil que ele tem dentro da empresa, o que ele pode ou não acessar. Isso a gente garante, né, a segmentação, a granularidade do acesso do usuário, e também a segurança, né? Porque esse acesso inicial dele tem toda uma segurança por trás de acesso. O Douglas, como essa solução se integra à plataforma da Coffee Bean? Como é que ela interage com os outros módulos, né? Como você falou. Sim, essa é até a parte mais interessante da solução, né? Na minha opinião, porque a gente está lançando, né, o ZTNA. Porque assim, todos os produtos da Coffee Bean a gente desenvolveu do zero, né? Então é 100% proprietário da Coffee Bean. O ZTNA não é diferente. E então, assim, ele já nasce integrado aos outros módulos. E aí, quando a gente tem eles funcionando junto, eles se complementam. O IGA, por exemplo, que a gente estava falando antes, ele vai criar os níveis de acesso no ZTNA, baseado no perfil, que é o que eu estava falando agora. Então, o IGA, ele consegue entender quem são os usuários, os cargos deles, e já criar no ZTNA o perfil correto, esse canudinho que a gente falou, para os acessos corretos dele. O AM e o MFA vão ajudar no acesso seguro do ZTNA ao ZTNA. E dessa forma, então, os módulos eles trabalham em conjunto de forma orquestrada, né? E já nativamente, para que tudo funcione bem. Então, o ZTNA, isso acaba sendo um diferencial do nosso ZTNA, né? Essas soluções trabalhando junto de gestão de identidade. E, ao mesmo tempo, o ZTNA acaba sendo um diferencial das soluções que a gente tem de gestão de identidade, porque é um módulo que normalmente as empresas não trabalham, né? Então, a gente já junta tudo numa plataforma única e tudo bem orquestrado. E os seus clientes atuais podem aderir a essa nova solução? É fácil? Como é que faz? Como a Suzana gosta de falar, na prática, como é que acontece? Isso, né? Ou tem que fazer alguma implementação antes para poder comprar ou ter a solução? Eu também gosto de entender como as coisas funcionam na prática. Então, eu também. Fica mais claro. Mas na prática, o cliente já tem um IGA da Coffee Bean, já tem um AM da Coffee Bean, para ele vai ser muito transparente. A gente vai ativar um novo módulo, né? A gente vai precisar, tem configurações para serem feitas, tem conectores que eu já mencionei, né, para serem instalados. Mas feito isso,
eles já estão funcionando junto. A gente vai só ativar como que vai ser esse funcionamento, definir políticas que vão alimentar, por exemplo, o ZTNA a partir do IGA, mas aí realmente já está tudo na plataforma. A gente já fez o produto nascer conectado nos nossos próprios sistemas. E para quem não tem, para quem, por exemplo, é possível você ter só um pedaço da solução e se ele já tem uma parte com outro fornecedor, ele pode integrar integrar a solução dele na solução de vocês, nesse pedaço só do ZTNA, ou não faz sentido? Não pode ser também. A gente tem todos os produtos, a ideia, eles são modulares mesmo. Né? Tem cenários diferentes, empresas diferentes, às vezes estão já com alguma coisa e só querem uma parte do ZTNA. Então a gente oferece aquele módulo que eu comentei um pouco antes também, que a gente chamou de Coffee Bean Workflows, né, que é uma solução no code. Ele, na verdade, é presente em todos os produtos da Coffee Bean. Então ele facilita essa integração com qualquer coisa que o cliente já possua, né, que a empresa já possui, com os produtos da Coffee Bean. E aí a gente pode trabalhar só com o ZTNA, ou só com o IGA, ou com o ZTNA e um pedaço do IGA. Até isso a gente consegue também pegar uma parte de cada um deles. Entendi. Outra dúvida que eu fiquei, que eu acho que é interessante, é o seguinte: por exemplo, em grandes empresas, nem todo mundo precisa ter um ZTNA. Então, a empresa ela pode qualificar, quer dizer, quais são os funcionários, enfim, os usuários, né, melhor dizendo assim, que vai utilizar o ZTNA ou não pode? Ou é por serviço? Como é que funciona isso? Sim, não, pode sim, e é até bem comum mesmo, porque você tem razão, nem todos vão precisar acessar, nem todos têm acesso remoto, ou talvez nem todos precisam acessar os sistemas que estão conectados ao ZTNA. Então, pode ser segmentado, é comum fazer isso. O IGA acaba ajudando a fazer isso quando ele já está conectado no ZTNA, porque ele consegue governar as identidades, né? E entender, olha, esse conjunto de identidades aqui não preciso criar o acesso deles no ZTNA. Esses outros eu preciso criar com esse nível de acesso. Então, o IGA ajuda a fazer esse controle. Mas mesmo se não tiver o IGA, dá para fazer diretamente no ZTNA, de uma forma um pouco mais manual, tem que realmente configurar dentro dele, mas também dá para fazer essa parte, e aí depois até em questão de licenciamento também, tá? Feita para licenciar por usuários ativos que estão de fato utilizando a solução. Bem legal. Bom, Douglas, nós já estamos chegando aqui nas considerações finais e... Foi rápido, né? Foi rápido. A gente sabe que você vai fazer uma palestra no Ian Tech Day. Você pode falar um pouquinho o que é que você vai falar nessa palestra, adiantar para a gente, o que o público pode esperar para ir lá assistir? Sim. Inclusive vai bem de conta do que a gente estava falando agora. Coisas na prática. Que a gente gosta de coisas na prática. Isso é ótimo. É ótimo porque a nossa experiência, só fazendo uma parte, a nossa experiência é que a maior parte das pessoas que escuta as empresas falarem sobre os seus produtos, existe um jargão que as pessoas falam, que já é como se fosse um discurso, né? Um script decorado, e você sai sem saber entender quase nada do que a coisa faz na prática. Então é legal você mostrar isso que é na prática, né? Principalmente para o público que vai estar presente, são implementadores, desenvolvedores, enfim, integradores. Até para quem já conhece. Eu já escutei 500 vezes vários discursos e eu fico assim, gente, eu não sei o que esse produto faz. Aí você vai apresentar na prática. Isso, a gente vai trazer na prática esse conceito de Zero Trust, né? Porque o Zero Trust, tem aquilo que a gente estava falando, né? Ele é uma estratégia, ele é um framework, e às vezes isso fica muito alto nível, né? As pessoas entendem a importância, entendem que, assim, é um princípio dos princípios, faz parte. Legal, é uma estratégia que eu preciso para segurança, né? Algo essencial. Mas e como que eu aplico na prática? Quais são as ferramentas que eu utilizo? Como que eu vou colocar realmente o Zero Trust na minha empresa, né? E é isso que eu vou falar. Então, a minha palestra no Ian Tech Day vai ser no primeiro dia 10, às 10h30 e 10h40. E aí eu vou trazer um pouco disso, né? Como que a gente pode entender, né, os Zero Trust na prática, as ferramentas que a gente utiliza para atender isso. E vai justamente de encontro com isso que a gente está conversando aqui, do IAM, os produtos de IAM junto com o ZTNA e essa orquestração entre os dois.
Essa sopa de letrinha vai acontecer no dia 10 de abril, às 10h40, horário nobre. Isso, exatamente. Vamos estar lá, primeira fila, né? É isso aí. Ô Douglas, então, como a Suzana falou, a gente está chegando ao fim. A gente agradece muitíssimo a sua participação aqui no ID Talk, que é o nosso foco, né, de falar de tecnologias diferenciadas, trazer novidades. E só que a gente queria saber se você queria falar mais alguma coisa que a gente não abordou, né, Suzana? Porque às vezes tem alguma coisa mais importante assim que a gente passou desapercebido. Não, bom, primeiro eu queria agradecer também, então, de novo, pelo convite que a gente ter falado. Eu acho que os principais pontos são esses, que a gente conversou aqui, a gente acabou passando por tudo. É legal trazer essas questões da Coffee Bean, né? A Coffee Bean realmente tem esses diferenciais de ter um produto muito completo. Inclusive é uma coisa que eu ia mencionar. A gente tem um produto que a gente foi mencionado, né, no ano passado, pela Köppinger Co. Köppinger Co é uma empresa de análise de mercado. Para aqueles que não conhecem, eles fazem, é uma empresa alemã e americana, isso. E eles fazem análise de mercado, principalmente de soluções de gestão de identidade. E no ano passado a Coffee Bean saiu como líder global da parte de IGA. Também nossa solução de CIAM, CIAM também saiu como líder do produto. E então, assim, para nós isso é bem gratificante, né? O nosso trabalho aqui, eu principalmente na área de produto também, mostra que o produto que a gente está criando está indo na direção certa e que está tendo reconhecimento, né? Então, eu queria dar esse destaque e também esse destaque da atuação da Coffee Bean no Brasil. Acho que as empresas brasileiras, a gente tem esse time, essa presença próxima do Brasil, com essa solução de ponta, né? Então acaba sendo um diferencial bem interessante, né? E que eu fico aberto também para qualquer um que quiser entrar em contato, conversar. Eu gosto sempre de falar de tecnologia, discutir soluções. Então, acho que é a minha consideração final. Ótimo, a gente agradece muito a sua presença, deseja muito sucesso na sua passagem aqui pelo Brasil, no evento e em alguma outra oportunidade que possam te encontrar lá, né? A gente se vê lá. O CryptoID é o portal, é o veículo oficial de mídia do evento. E aí nós vamos nos encontrar lá, com certeza, para falar um pouco mais sobre Coffee Bean e tudo mais. E vamos ter também uma palestra do John. Nós vamos ter uma conversa com o John lá na Coffee Bean. Então aí ele vai falar um pouquinho mais sobre esse nome que até hoje eu tô com esta pulga atrás da minha orelha, saber de onde veio este nome, Coffee Bean. Super interessante. Então, a gente só pode agradecer a nossa audiência e estaremos lá com o John Lima, que vem diretamente da Califórnia, né? Eu acho que ele vem da Califórnia para o Brasil. Não sei se ele está em outro país, mas quando a gente fala com ele, está sempre na Califórnia, né, Suzana? É verdade. E sempre muito animado, é um entusiasta de tecnologia e vai contar para a gente como é que ele fundou essa empresa e como a visão dele também é uma visão assim muito ampla de todo o processo. Então vai ser uma entrevista ótima. Já está agendada, né, Suzana? Já está agendada, dia e hora. E a gente se vê lá. A gente se vê lá. Boa viagem para vocês, para você e para o John. Muito obrigada. Tá certo. Obrigado, Até lá, pessoal. gente.